Bom, a Delegacia da Mulher tem atribuição para as ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher e também para os crimes sexuais, todos os crimes, na verdade, que vitimam crianças e adolescentes. O número de registros de crimes sexuais tem aumentado. No último mês, hoje nós estamos no dia 19, e só este mês nós tivemos 10 registros de ocorrência de crimes contra a dignidade sexual. Então, realmente é um número alto, mas também um ponto positivo, se é que podemos assim falar, desses registros é que as pessoas estão se encorajando a registrar, porque certamente, assim como acontece na violência doméstica e familiar, em que as mulheres demoram a registrar as ocorrências, elas demoram para se empoderar e tomar uma iniciativa de registrar contra o acusado, na violência sexual também acontece isso. Então, apesar do número alto, é importante ter este olhar no encorajamento das famílias e até mesmo das crianças de revelarem o fato para que o acusado seja punido adequadamente. No que diz respeito à nossa estrutura, a nossa delegacia, ela tem uma estrutura para a oitiva das crianças muito boa. Nós temos a sala do depoimento especial. Eu tenho a capacitação do Poder Judiciário para tomar o depoimento nos casos em que a lei permite. Temos uma dificuldade com o efetivo, sim, que é em todo o estado, né? Então, a Delegacia da Mulher não é exceção, nós temos um efetivo reduzido e procuramos fazer o nosso melhor com as condições que temos. Bom, muitas vezes a linha de frente, né, acaba tomando medidas até de forma enérgica, pontuais, muitas vezes tendo que trabalhar finais de semana que seriam de folga. Então essa é a realidade hoje da Polícia Civil, da DEAN de Bento Gonçalves, não só em Bento Gonçalves, em todo o estado, né, no caso. Sim, quando nós ingressamos para a Polícia Civil, nós sabemos que somos polícia 24 horas e a população depende do nosso trabalho. Então, quando há necessidade, nós nos reunimos, assim como aconteceu nesse final de semana, em que foi feito um excelente trabalho de equipe para conseguirmos prender o autor, o suspeito, o acusado de um feminicídio ocorrido em Santa Catarina. Então, esse é o grande... a grande honra de trabalhar na Polícia Civil, de nós sempre conseguirmos juntar forças para desempenhar o nosso trabalho. Bom, voltando a falar dos abusos, né? Quando que os pais identificam para poder assim registrar a ocorrência? Percebeu que a criança mudou o comportamento daqui a pouco. Então, vale a gente fazer essa orientação também, já que o número de casos tem, sim, dados, né, mostram, comprovam que tem aumentado. Então, vale a gente fazer este alerta, né? Como a pessoa, os pais comprovam, daqui a pouco a criança está mais agressiva, mudou o comportamento, está mais quieta. Como é o primeiro passo aí a partir da identificação para posteriormente registrar uma ocorrência e aí sim ter a investigação? Bom, existem vários sintomas, diversas demonstrações de que algo errado está acontecendo com aquela criança. Desde sintomas bem visíveis, como, por exemplo, crianças e adolescentes que costumam se mutilar, tentam suicídio, as crianças mais pequenas voltam a fazer xixi na cama, têm um comportamento mais sexualizado, ou muitas vezes até verbalizam a família a prática desse ato indevido. A gente tem que ter só um pouco de cuidado, porque nem todo sintoma isoladamente significa que a criança sofreu um abuso sexual. Por vezes a criança, por exemplo, volta a fazer xixi na cama por outra situação que ela está vivendo. Então nós temos que ter bastante cuidado, e quando nós lá na nossa casa nós não compreendermos a situação que a criança está demonstrando, nós precisamos buscar ajuda. Muitos parceiros as famílias têm. As famílias têm a delegacia, as famílias têm a escola, as professoras estão sendo preparadas pelo município, pelo estado, para
ter esse olhar para a criança, o próprio conselho tutelar. Então, existem vários órgãos à disposição para orientação dos pais quando se depararem com alguma situação que lhes parece inadequada. A senhora até comentasse num ponto, né, referente às escolas. A senhora tem dado muitas palestras em escolas. Esses são alguns temas que são abordados. Então, como identificar, preparar o professor para ter, então, essa identificação na própria escolinha ou na escola, enfim? Sim, o município de Bento Gonçalves tem hoje o Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente. E a partir desse comitê, então, o município organizou uma capacitação de toda essa rede, né? Então, desde as escolas, enfermeiros, todas as pessoas que de algum modo têm contato com as crianças e adolescentes estão sendo preparadas, e eu fui convidada para participar dessa preparação. Lembro aqui de professores de educação física, o próprio conselho tutelar. Então, todas as pessoas envolvidas que atuam nessa rede de enfrentamento à violência estão recebendo essa capacitação. Delegada, sobre esses casos de estupros em Bento Gonçalves, principalmente de crianças e adolescentes, como é que você define essa quantidade, esse número deste ano? Olha, eu acredito que, infelizmente, é um número que nos preocupa em diversos sentidos, porque, enfim, a violência continua, ela existe, ela permanece, mas eu sempre procuro, em especial a partir de um trabalho que antecede tudo isso, que é essa preparação com as escolas, que é o diálogo com as famílias, eu vejo esse número com, se é que dá para falar assim, com bons olhos. Porque no momento em que a família vem até a delegacia registrar, ou a professora se encoraja a quebrar esse silêncio, que também é difícil para ela trazer essa informação, é um sinal que as pessoas estão buscando ajuda para a criança, porque nós temos que pensar na criança que sofreu a violência e que precisa de proteção, é ela que mais precisa do nosso olhar, e estamos tendo a coragem de denunciar. Eu acho que esse número revela um pouco disso também.